Você já percebeu que o tempo tem um senso de humor bastante peculiar? Enquanto você está ocupado vivendo sua vida, trabalhando, cuidando da família e resolvendo problemas, ele segue fazendo seu trabalho em silêncio. E quando você menos espera, começa a deixar pequenos sinais pelo caminho. Um dia, você acorda e percebe que seu corpo já não coopera da mesma forma. As sonecas deixaram de ser um luxo e se transformaram em uma necessidade. Seus joelhos fazem mais barulho do que uma porta antiga. Dormir a noite inteira parece uma conquista digna de celebração. E o mais curioso é que ninguém nos avisa sobre essas coisas. Falam sobre maturidade, experiência e sabedoria, mas esquecem de mencionar os detalhes mais estranhos e engraçados da jornada. A boa notícia é que a filosofia estoica tem algo valioso a ensinar sobre tudo isso. Ela nos lembra que lutar contra o inevitável apenas aumenta o sofrimento. O tempo passa para todos. O corpo muda para todos. O que realmente importa é a forma como escolhemos reagir. Para entender melhor como essa engrenagem funciona na prática, pense na história de um homem chamado Carlos. Ele sempre foi conhecido por sua energia inesgotável, mas com o passar dos anos começou a notar pequenas mudanças que ninguém nunca havia lhe explicado. Uma tarde, enquanto cuidava do jardim, sentiu um estalo incômodo no joelho ao se abaixar. Deve ser apenas um mau jeito, pensou. No dia seguinte, porém, percebeu que seus sapatos favoritos pareciam apertados demais e que, misteriosamente, novos pelos haviam surgido direto na sua sobrancelha. Para completar, ao entrar na cozinha, esqueceu completamente o que ia buscar. No início, Carlos ficou preocupado, mas ao se reunir com os amigos de longa data, percebeu que todos ali lidavam com os mesmos charme da idade. Eles começaram a rir juntos dos novos estalos e das dores inesperadas. Ali, Carlos entendeu a grande lição. Envelhecer traz desconfortos inevitáveis, mas também nos dá a oportunidade de ouro de aprender a rir de nós mesmos. No fim das contas, o que importa não são as dores, mas a atitude com que decidimos vivê-las. Vamos agora para a primeira de 12 dessas mudanças que o tempo traz consigo. Mudança. 1. As sonecas deixam de ser opcionais. Lembra quando você conseguia passar o dia inteiro ativo, sem sequer pensar em descansar? Então, sem aviso prévio, algo muda. Depois do almoço, uma força misteriosa assume o controle. Seus olhos ficam pesados. Sua energia desaparece e o sofá começa a parecer o lugar mais atraente do planeta. O mais engraçado é que você tenta resistir. Não estou cansado. 5 minutos depois, está lutando para não dormir sentado. Com o passar dos anos, o metabolismo desacelera e a digestão exige mais energia. O corpo simplesmente passa a funcionar de outra maneira. E talvez a melhor resposta não seja lutar contra isso. Os estoicos ensinavam que a sabedoria está em aceitar a realidade como ela é. Se o corpo pede descanso, talvez o mais inteligente seja ouvir. Afinal, uma boa soneca pode resolver problemas que 2 horas de reclamação não resolvem. Mudança 2. A guerra silenciosa contra os joelhos. Existe um momento na vida em que seus joelhos decidem que já trabalharam o suficiente. Você não sabe exatamente quando aconteceu. Talvez tenha sido ao subir uma escada. Talvez ao se abaixar para pegar alguma coisa. Ou talvez quando tentou levantar do sofá e ouviu um estalo tão alto que olhou para trás para conferir se algo havia quebrado. Durante décadas, essas articulações suportaram corridas, caminhadas, peso, esforço e inúmeras decisões questionáveis. Era inevitável que um dia apresentassem uma reclamação formal. E aí surge a pergunta: em que momento meus joelhos decidiram me abandonar? A resposta é simples: eles não abandonaram você. Eles apenas estão lembrando que o tempo passou. Os estoicos acreditavam que não devemos desperdiçar energia lutando contra aquilo que não podemos mudar. O corpo envelhece. Isso é inevitável. Mas ainda podemos escolher como cuidar dele.
Talvez você não corra como antes, mas ainda pode caminhar. Talvez não tenha a mesma força, mas possui algo muito mais valioso: experiência. Mudança 3. Entrar em um cômodo e esquecer o motivo. Poucas experiências são tão universais quanto esta. Você entra em um quarto com uma missão clara. Chega lá e esquece completamente o que veio fazer. Então fica parado por alguns segundos tentando negociar com o próprio cérebro. O que eu vim buscar aqui? Nada. Silêncio absoluto. Você volta para o cômodo anterior e, milagrosamente, a memória retorna. Esses pequenos esquecimentos fazem parte da vida e tendem a se tornar mais frequentes com o passar dos anos. Mas existe uma diferença enorme entre perder a memória e simplesmente acumular informações suficientes para que o cérebro demore um pouco mais para encontrá-las. E sejamos honestos, depois de tantas décadas de experiências, nomes, rostos, histórias e preocupações, é impressionante que ainda consigamos lembrar de tanta coisa. Mudança. 4. O misterioso caso dos pelos rebeldes. Ninguém fala sobre isso, e deveria, porque chega um dia em que você olha no espelho e encontra um pelo enorme surgindo em um lugar completamente inesperado. Talvez na orelha, talvez no nariz, talvez na sobrancelha. O mais assustador é que parece ter surgido durante a noite. Enquanto isso, o cabelo da cabeça começa discretamente a desaparecer. É uma das grandes ironias da natureza. Ela remove cabelo dos lugares onde você gostaria de mantê-lo e o transfere para lugares onde ninguém pediu sua presença. E não importa o quanto você tente entender. Não existe lógica. Os estoicos provavelmente diriam que esta é mais uma daquelas coisas que estão fora do nosso controle. Você pode aparar, pode cuidar da aparência, mas transformar cada fio rebelde em uma crise existencial parece um desperdício de energia. Mudança. 5. Levantar do sofá ganha efeitos sonoros. Quando somos jovens, levantar do sofá leva aproximadamente 2 segundos. Quando envelhecemos, a operação fica mais complexa. Primeiro você se inclina para a frente, depois apoia as mãos. Em seguida, produz algum som involuntário. Pode ser um ai, um ufa, ou aquele ruído estranho que parece surgir diretamente da alma. O mais curioso é que você nem percebe quando começou. Um dia criticava os adultos por fazerem esses sons. No outro, estava fazendo exatamente a mesma coisa. Mas talvez exista outra forma de enxergar isso. Esse corpo que hoje reclama é o mesmo que o acompanhou durante toda a vida. Ele trabalhou, carregou peso, enfrentou estresse, superou dificuldades e levou você até aqui. Talvez mereça um pouco mais de gratidão e um pouco menos de crítica. Mudança 6. O espelho começa a contar histórias. As rugas aparecem, os cabelos brancos surgem, a pele muda e muita gente encara isso como uma tragédia. Mas pare por um instante. Cada marca que aparece no rosto é uma prova de que você viveu. Existem rugas que nasceram de preocupações, outras surgiram de risadas. Algumas vieram de desafios superados. O problema é que passamos muito tempo tentando preservar uma aparência que nunca foi feita para durar para sempre. Os estoicos lembravam constantemente que a verdadeira beleza está no caráter, não na aparência. O rosto muda, a essência não precisa mudar junto. Mudança. 7. Dormir se torna uma missão especial. Dormir costumava ser simples. Você deitava, fechava os olhos e desaparecia do mundo. Agora existe todo um processo. O travesseiro precisa estar perfeito, a posição precisa estar correta, a temperatura precisa colaborar. E mesmo assim, existe uma boa chance de você acordar às 3 da manhã pensando em algo constrangedor que aconteceu 10 anos atrás. Parece que o cérebro escolhe justamente esse horário para revisar arquivos antigos. E quanto mais você tenta dormir, mais desperto fica. Os estoicos entendiam algo importante. Algumas coisas não podem ser forçadas. O sono é uma delas.
Criar hábitos saudáveis ajuda, mas aceitar que algumas noites serão imperfeitas também faz parte da paz. Mudança. 8. O corredor das vitaminas finalmente faz sentido. Na juventude, vitaminas parecem algo distante. Depois de certa idade, você se pega lendo rótulos com um interesse surpreendente. Magnésio, vitamina D, ômega 3, colágeno. De repente, essas palavras entram no seu vocabulário diário e o mais engraçado é que você começa a conversar sobre suplementos com a mesma empolgação que antes reservava para viagens ou hobbies. Mas existe um detalhe importante. Nenhuma cápsula vai interromper o envelhecimento. Não existe fórmula mágica. As vitaminas podem ajudar, mas continuam existindo coisas que nenhum suplemento substitui. Sono adequado, alimentação equilibrada, movimento e bons hábitos. A verdadeira transformação continua acontecendo nas pequenas escolhas diárias. Mudança 9. O clima passa a influenciar suas decisões. Houve um tempo em que o clima era apenas uma informação. Hoje ele parece uma conversa direta entre a natureza e suas articulações. Dias frios trazem rigidez. Mudanças bruscas de temperatura provocam desconfortos. E você começa a prestar atenção na previsão do tempo por motivos completamente diferentes. O curioso é que isso também ensina algo importante. O corpo envia sinais constantemente. E aprender a ouvi-los é uma forma de sabedoria. Ignorar tudo talvez funcionasse aos 20 anos. Agora já não parece tão inteligente. Mudança. 10. Seu estômago decide estabelecer regras. Durante muito tempo você acreditou que podia comer qualquer coisa. Pizza de madrugada, hambúrgueres gigantes, café em excesso, sobremesas sem moderação. Parecia impossível sofrer consequências, até que um dia o estômago muda de personalidade. Aquilo que antes era prazer agora exige negociação. Uma refeição pesada à noite pode se transformar em horas de desconforto. Um exagero aparentemente inocente pode arruinar uma noite inteira de sono. E é justamente nesse momento que a palavra moderação começa a parecer menos chata. Os estoicos falavam muito sobre equilíbrio, não porque fossem contra o prazer, mas porque entendiam que os excessos costumam apresentar a conta mais cedo ou mais tarde. Mudança 11. As consultas médicas entram na agenda. Existe uma fase da vida em que você passa a conhecer médicos pelo nome. Check-ups, exames, avaliações, consultas de rotina. Tudo isso começa a ocupar espaço na agenda. No começo parece estranho. Depois você percebe que cuidar da saúde não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade. Muitas pessoas acreditam que ser forte significa ignorar os sinais do corpo. Na verdade, a verdadeira força está em prestar atenção antes que pequenos problemas se tornem grandes problemas. Seu corpo trabalhou duro durante anos. Dar atenção a ele é uma forma de respeito. Mudança 12. O poder libertador do não me importo mais. E talvez esta seja a melhor parte de envelhecer. Durante anos você se preocupou com a opinião dos outros. Tentou agradar, tentou impressionar, tentou corresponder a expectativas, até que um dia algo muda. Você percebe que não precisa mais provar nada para ninguém, não precisa vencer todas as discussões, não precisa convencer todo mundo, não precisa viver buscando aprovação. E essa sensação é extraordinária. Os estoicos ensinavam que não temos controle sobre o que os outros pensam. Então, por que entregar nossa paz mental a algo que não controlamos? Quando você finalmente entende isso, a vida fica mais leve, muito mais leve. Você passa a valorizar sua tranquilidade acima da necessidade de agradar e descobre uma liberdade que talvez nunca tenha experimentado antes. Envelhecer traz desafios. As articulações reclamam, o sono muda, a energia oscila, o corpo começa a estabelecer novas regras. Mas essa não é toda a história. O tempo também traz experiência, perspectiva e sabedoria. Você aprende a rir de si mesmo. Aprende a escolher melhor suas batalhas. Aprende a aceitar aquilo que não pode controlar.
E talvez essa seja a maior lição de todas. O objetivo nunca foi permanecer jovem para sempre. O verdadeiro desafio é atravessar cada fase da vida com dignidade, serenidade e um bom senso de humor. Porque, no fim das contas, o tempo vai continuar avançando. E quanto mais cedo aprendermos a caminhar ao lado dele, mais leve a jornada se torna.